Estamos começando mais um encontro com Deus. Em Oséias 2 diz: Eis que eu a atrairei, a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Esta é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Ela é a pastora Maria Antonelli e vai dividir conosco a sua jornada com Jesus. Encontro com Deus. 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 Pastora Maria Antonelli, estamos honrados com a sua presença aqui e eu gostaria de saber como foi que tudo aconteceu. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e de verdade aconteceu muito jovem, né? Eu vim de uma família que era cristã, meu pai sempre pregou a palavra de Deus, porém por um momento na vida dele ele decidiu deixar a presença de Deus, deixar a minha casa, a minha família, a minha mãe, e eu aprendi desde pequena a cuidar de pessoas. E a primeira igreja minha foi a minha família, né? Onde eu precisei aprender no deserto. E não é tão fácil assim. Às vezes a pessoa despreza o deserto, mas eu posso dizer de todo o meu coração que eu aprendi a depender de Deus no deserto. Ainda pequena, passamos muita dificuldade, muita fome. Eu olhava para minha mãe assim, não sabia o que fazer de verdade. Ela não sabia de como fazer conosco, mas o Espírito Santo já estava, me incomodando, trabalhando ao meu coração com apenas 12 anos de idade. Então, seus pais eram missionários? Eles saíram da cidade onde você nasceu? Vocês foram para uma outra cidade? Como que foi isso? Na verdade, meu pai, minha mãe não era missionário, meu pai foi pastor, mas meu pai deixou de ser, né? Então, eles pastoreavam, você nasceu já nasci, em berço evangélico? Sim, mas são decisões, né? E quando ele nos deixou, a gente ficou sem chão. Foi muito difícil para mim, por ser uma pré-adolescente, com 12 anos para 13 anos. Mas ali, o Senhor já estava trabalhando no meu coração. Eu sempre fui uma menina diferente na escola, nunca gostei assim de me misturar muito com coisas que não edificam um adolescente. Por mais que eu via as minhas amigas, eu nunca desejei, eu nunca quis fazer o que elas faziam, pelo fato de ter uma responsabilidade já, né? E quais eram os questionamentos? Porque você nasceu em berço evangélico, né? O seu pai ensinava sobre a família como prioridade de Deus, né? E de repente essa base, né, que vinha do seu pai, não é mais alicerce. Onde foi que você se sustentou então? Porque você ainda era muito jovem, né? Como foi? Onde foi que você buscou sustento? Você falou que teve uma infância difícil. E como foi isso? Olha, eu posso dizer que não foi fácil, pelo fato de a gente viver numa sociedade julgadora, né? Uhum. E na época, quando meu pai deixou tudo, eu me senti assim, muito mal, eu fiquei com raiva dele. Eu tive esse sentimento de raiva, né? Eu não entendia porque meu pai sempre nos colocou sob pressão para fazer algo, para que as pessoas não falassem, de repente ele fez tudo que as pessoas falassem. E eu olhava para essa situação, falava, eu não quero ser igual, eu preciso ser melhor, desde pequeno. Uau! Olha isso! Então, assim, eu vejo assim, às vezes muitos jovens vão buscar refúgio nas drogas, né? Sim. Nas bebidas, em tantas outras coisas. Mas quando nós temos já o coração voltado aos céus, ao trono de Deus, a gente tem decisões diferentes.
Um exemplo, muitas vezes eu chegava em casa, eu não sabia o que estava acontecendo com a minha mãe. Por várias vezes ela tentou suicídio. E eu, com 15 anos de idade, aprendi a dirigir, né? Cuidando dos 13 anos aos 15 anos, cuidando da minha mãe e dos meus irmãos, para poder levar ela para um hospital, para ela não morrer. Então, a minha cabeça, ela amadureceu muito rápido. Eu não falo que isso é bom, não é bom, porque a gente vive por etapas, né? Por ciclos na vida da gente. Você nasce, você é criança, você quer brincar como criança, você é adolescente, você tem desejo de ser, né, como adolescente, e eu não tive muito esse desejo, né? E ao decorrer assim, da minha infância, da minha adolescência, aprendendo a lidar com certas situações, eu colocava sempre uma frase no meio do deserto: não quero ser igual àqueles que são negativos, eu não quero fazer igual ele fez, eu quero cuidar da minha família. É bem difícil isso, né? Não é muito fácil. difícil para uma pessoa tão jovem, né? Mas, pelas suas palavras, nota-se que você já tinha muito fortemente a presença do Espírito Santo para te dar todo esse sustento no momento difícil, né? Sim, sim, muita, né? Porque toda vez que acontecia um fato, um dos fatos foi que a gente passou muita fome. E hoje, nos dias atuais, a gente tem muitas ajudas das igrejas, de irmãos, de pessoas, mas na época nós não tivemos essa ajuda, né? E isso eu coloco como meta no meu coração. Hoje eu quero fazer o que não fizeram para mim de bom, né? E a gente comia na escola, passei muita fome, então eu peguei uma anemia muito profunda na época. Os meus irmãos, assim, muito doentes também, pelo fato de não ter o que comer dentro de casa. Nós não via a hora de chegar na escola, né? A merenda tá lá, a gente estava na fila da merenda para poder comer. A minha mãe sempre dizia: eu não sei o que eu vou dar para vocês. Eu sempre disse para ela: fique tranquila, Deus proverá, né? E Deus provia na escola, a gente comia. E isso foi difícil, muito difícil, mas eu vi a presença de Deus nos mínimos detalhes. E eu nunca esqueço que eu fui motivo de bullying também na escola, porque eu não tinha roupa e nem calçado. Então hoje a gente tem que agradecer a Deus, adolescentes têm que agradecer a Deus, jovens, mulheres, porque a gente tem tudo, né? Sim. A gente tem de uma forma ou de outra. Mas é muito difícil você estar frequentando um ambiente no qual as pessoas te olham de cima e embaixo e tiram sarro em você, né? E te deixa para baixo. Então eu saí muitas e muitas vezes da escola em lágrimas, mas no meio do caminho alguém chamado Espírito Santo, né? Ele sempre me abraçava, sempre me dava força, porque eu não poderia chegar em casa em lágrimas. Eu tinha que chegar bem, porque minha mãe já estava em lágrimas, né? Então o Espírito Santo me ajudava muito. Ele sempre foi meu melhor amigo, desde a minha mocidade. E com 15 anos eu conheci o meu esposo, no qual eu estou casada até hoje, né? E com 19 eu casei, com 19 anos eu casei. Com 20 eu fui mãe do meu primeiro filho, que hoje ele tem 37 anos, o Alex. E os seus irmãos, eles continuaram na igreja, pastora? Olha, de verdade, um irmão que eu amava muito, que era meu braço direito, Jesus levou com 32 anos no acidente. É difícil para mim falar sobre ele, né? E você perguntou, já me deu até uma queimação no peito, porque era aquele irmão que eu posso dizer, hoje eu vejo pessoas falando assim: eu briguei com meus irmãos, eu fico triste, porque eu nunca briguei com os meus irmãos. Dava bronca neles de pequeno, mas a gente tem uma afinidade muito bonita. As minhas irmãs todas casaram, 2 frequentam, de vez em quando eu sou a mais firme, e meu irmão está com Jesus. É complicado, né? Foi um momento difícil para mim aceitar isso. Até há pouco tempo eu questionava muito, sabe? Porque a gente está preparada para tudo. A gente se prepara para estar aqui, se prepara para um vestibular, para um casamento, mas o dia da morte
as pessoas não estão preparadas. Sim. Até nós, assim, muitas vezes ficamos bem sacudidos, porque da forma que vem, ela não fala, né, a hora que vem, né? Então, a perca do meu irmão foi muito forte. Foi uma fase que eu estava fazendo um trabalho muito lindo na igreja, né? E para você entender meu testemunho, assim, eu preciso voltar lá nos meus 15 anos. Volte, fica à vontade. Né? Porque aí você vai entender. Conheci meu esposo, casei. Conheceu ele na igreja? Não, Ou não? não. Eu conheci ele no Sesc, né? Eu ia muito no Sesc, gostava muito de jogar basquete, né? Pelo menos isso, né? E ali eu conheci ele. E a gente se conheceu, casamos, tivemos o filho. Foi onde tudo começou, o deserto maior do meu primeiro filho, o Alex. O Alex, assim, ele nasceu perfeito, ele é maravilhoso, né? Amo demais meu filho, meu primogênito, mas com 6 anos de idade ele foi cometido à morte, sabe? Desenganado totalmente. O médico falou para mim que ele teria apenas 3 dias de vida, pela enfermidade que ele tinha, que não foi fácil. Tudo que a gente pôde fazer em Bauru, Campinas, em região, Sorocaba, a gente levou ele e sempre a mesma resposta: não tem jeito, não tem jeito. Foi aonde que o meu deserto começou a me trazer lembrança que Deus estava me chamando, né? Chamando para a obra, para o ministério. Porque até então você não gostaria de dar sequência? Não. Qual que era o sonho nesse período? Ficar quieta na minha casa e ver minha mãe feliz, que minha mãe não era feliz, né? E ver meus irmãos bem. Porque a gente teve muita decepção, né? E a decepção, ela tem matado pessoas, né? Ela tem tirado pessoas do foco. E no momento ali eu ia na igreja por ir, mas só isso. Mas nessa fase, né, voltando aí um pouquinho, qual que era o sonho, né, da pastora Maria? Não era ser pastora? Não, de jeito nenhum. O que você queria para o futuro? Eu queria ser professora. Eu queria ser professora. Eu queria. Certo. Porque eu sempre gostei de escrever, estudar. Eu nunca dei trabalho na escola. Você chegou a cursar? Não deu tempo, né? Porque foi tudo muito rápido, foi né? muito rápido. Casei, fui mãe. Então, assim, a minha vida foi rompida por provas. Por provas. Né? Que eu não esperava, que a gente não planejava. Né? Então, eu parei tudo. Eu parei o meu sonho, os meus projetos. Mas o meu sonho não era o sonho de Deus. Essa é a verdade. Sim. E eu não estava entendendo isso. Porque até então, quando meu filho adoeceu, eu até ia à igreja. Ficava no último banco. Aí eu não via a hora de acabar, eu ia embora correndo, não queria conversar com ninguém. Mas eu não queria compromisso, eu queria a benção, né? Como muita gente quer. Mas não queria compromisso com o dono da benção. Não queria. Pelo fato das lembranças difíceis que eu tinha acerca do meu pai. Que ele falava uma coisa que, na verdade, não vivia dentro de casa. É uma coisa muito ruim isso, né? E eu falei, não quero, eu não vou. Aí eu comecei a ir. Aí quando meu filho foi desenganado do médico, e a minha casa parecia um hospital. Não era uma casa normal, meu filho não tinha assim, uma normalidade de uma criança correr, brincar de carrinho quando ele adoeceu. Muito nova, você ouvir de um médico que seu filho vai morrer, eu falei, o que eu vou perder mais? Eu entrei em conflito comigo mesmo, né? Conflito, a minha alma gritava por Deus, por uma resposta, e eu não tinha. E a pior coisa da vida de um ser humano, principalmente daqueles que estão no deserto, é quando Deus fica em silêncio, né? Parece que Deus deixou de ver, Deus deixou de olhar para nós, mas a gente sabe que o silêncio de Deus é o momento que Ele está desenhando a nossa nova história, né? Sim. E é bem complicado você entender, a gente não quer entender isso.
E eu falei para o médico, o senhor falou isso, mas meu filho não vai morrer. E ele falava, coitada da moça. Foi isso que eu ouvi dele, coitada da moça. Eu não tinha ninguém do meu lado ali, senão Deus. Nesse momento, então... Mas qual era a enfermidade do Alex? O Alex, ele teve uma hepatite C, que misturou com uma anemia profunda, que ele perdeu o fígado, estava dissolvendo. Ele era bem amarelo. Você olhava ele, parecia uma laranja, amarelo, olho, corpo, e contaminou todo o sangue. Então, não havia, assim, um processo para que tratasse ele ficasse bom, né? Meu filho já não bebia mais água. Você sabe que é para uma mãe ver um filho que não queria tomar mais água. Então, eu pegava a esponjinha, molhava nos lábios, né? E aquilo me matava. E eu perguntava, onde está o Senhor? Cadê Deus, né? E meu filho não pode morrer, senão acaba tudo, eu já perdi tanta coisa, eu vou perder o meu filho. E foi aonde eu resolvi ir naquela igreja, né, lá na rua Pernambuco, e eu falei para a pastora, eu posso orar aqui sozinha? Ela olhou para mim, assim, como diz, não é membro da igreja, é simpatizante, só visita de vez em quando, mas não vou impedir, né? E eu me ajoelhei em frente do altar e fiz um voto com Deus. Senhor, se o Senhor curar o Alex e dar um fígado novo para ele e confundir a mente dos médicos até, mostrar que o Senhor é Deus, eu vou renunciar à minha vida para fazer o que o Senhor quer. Ali começou o tratamento de Deus, eu comecei a me encontrar com Ele naquele momento. Eu senti uma quentura no meu peito e quando eu levantei eu tive duas visões. Eu vi um caixão e eu vi um púlpito. E Deus foi bem claro comigo. Ele não mediu palavras. Não foi pessoas que vieram falar para mim, não vi anjo nenhum. Eu ouvi a voz de Deus que me falou, ou você obedece ou você enterra teu filho. Falando sobre ouvir a voz de Deus, como foi essa experiência? Ela foi audível, né? Ou Muito. ela foi algo mais na mente? Foi muito audível. Você ouviu? Eu mesmo? ouvi. Um som eu ouvi. externo, não foi coisa Não, da sua cabeça? Eu ouvi, não foi, e ele me mostrou a visão. E naquela visão ele queria falar para mim, eu quero que você me obedeça. Porque eu tinha um chamado, né? Desde pequena. Desde pequenininha eu adorava Deus, eu louvava. E eu não queria, eu me recusei, cresci me recusando por ver, né, certas situações. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, eu confesso que a minha estrutura interna, né, foi mexida inteirinha, foi mexida. Veio primeiro o medo, porque as pessoas falam, eu ouvi a voz de Deus, mas veio o medo em mim, o temor, né? O temor e o tremor, que o meu corpo tremia muito, muito. Eu não conseguia ficar de pé. Eu fiquei ajoelhada olhando aquela visão e ouvindo. Eu não conseguia. Eu lembro que a irmã Nadir, ela me levantou, ela falou, toma um copo de água, e eu chorava muito. Aí eu falei para ela, irmã, eu posso levar aquele vidrinho de azeite ali para minha casa? Ela falou, pode. A irmã abençoou ele para mim, ela falou, já está abençoado. E eu cheguei lá e eu molhei meu filho inteirinho de óleo, do pé à cabeça. Uau! Né? Pastora Maria, então esse foi o encontro com Deus. Porque até então você tinha tido um encontro com a palavra, né? Você já conhecia as escrituras, foi educada para isso, né? Mas com Deus foi nesse exato momento. Foi nesse exato momento. Que eu não tive medo de renunciar à minha vida. Quando eu disse, se o Senhor curar, não foi uma troca. Eu tinha que fazer esse voto. Como Ana fez. Não foi uma barganha. Não, de jeito nenhum. Deus sabe, porque o homem não conhece o coração do homem. Porque o coração do homem é enganoso, né? Às vezes você fala, é uma pessoa boa e não é. Mas Deus conhecia o meu coração e a maneira que eu estava falando com Ele. Ele se alegrou daquele momento que eu me prostrei, eu me joguei em frente da tribuna. Eu pus a cara no pó
e falei com Deus. E quando eu ajoelhei e ouvi, ele disse, foi um encontro que não tem explicação. É quem vive é marcado de glória. Sim. É muito extraordinário, é muito lindo. Então, aquela hora que Deus assim tocou a minha alma, que eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o óleo. Por quê? Porque o toque dele me conduziu a ver que o Espírito Santo unge teu filho em nome de Jesus. E eu fiz isso. Como que é ouvir a voz de Deus para quem nos assiste, né? Que experiência extraordinária. É muito lindo, é muito lindo ouvir a voz de Deus assim, ser abraçado pelo céu inteiro, se sentir amada, se sentir... O vazio acabou naquele momento, porque eu era vazia. Ele entrou e preencheu, né? Só que quando ele entra e preenche, automaticamente, como eu disse antes, há um temor muito grande, porque não é simples. A gente não pode viver de momentos. Você serve um Deus que é eterno, então a eternidade de verdade tem que estar dentro de nós, né? E entrou aquela eternidade muito mais forte dentro de mim, sabe? E eu me senti casa dele, a casa dele. De verdade. Porque às vezes a pessoa fala assim, entra aqui, habita aqui, mas se sentir casa dele, é sentir que nós não mandamos mais a nossa vida. Deus, naquele momento, ele ia mostrar quem ele era no meu deserto. A gente poderia dizer, pastora Maria, que esse é o real sentido daquele texto bíblico que fala que nós somos templo do Espírito Santo. Sim. É que quando ele entra, não tem mais espaço para nada. A prioridade é ele. Não tem. Você quer mais. Você quer mais. Né? Você pode sofrer, mas você quer Deus. Você pode chorar, você quer Deus. Pode levar a pedrada, que o seu posicionamento não sai dali da presença. Não muda. Não muda. E aquele momento lá, Deus mostrou no meu deserto. Foi onde eu gravei o versículo, né, bíblico de Oséias. Quando ele fala eu, né, levarei e atrairei para o deserto, para falar ao coração. Porque se eu não vivisse aquilo, eu não ia ouvir Deus. Eu tinha que ouvir, né? Eu tinha que ouvir. Ouvi que eu estava errada no meu procedimento, na minha maneira de pensar. Eu tinha que ouvir. Porque eu não tive só uma experiência ali linda com Deus. Quando eu comecei a ouvir a Deus, foi todos os dias depois. Eu ouvia e Deus falava, você precisa ser diferente. Você precisa melhorar ali. Você está errada o que você está fazendo. É uma convivência, É uma convivência diária. Porque o amigo de verdade, ele fala que você está errado. E é difícil você ouvir isso. Pastora, para as pessoas que nos assistem e que querem ter esse encontro com Deus, a gente escuta você falar que você simplesmente fez uma oração de entrega. De entrega. De absoluta entrega a Sim. Deus. Você confiou a Ele, né, todo o seu ser. E o encontro aconteceu. Então, às vezes as pessoas que nos assistem podem nos ouvir e pensar, mas isso está tão distante de mim porque eu estou no pecado, né? Ou porque eu fiz algo que no ministério não agradou a Deus. Mas a gente percebe que numa simples oração de entrega, muda tudo. mas de entrega total a Deus. Sim. É quando você não tem mais nenhuma reserva. Sim. Né? Você realmente põe a cara no pó, o seu espírito no pó para se encontrar com Ele. Isso é lindo. É por isso que Deus fala assim que Ele procura os verdadeiros adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. Porque adorar em espírito é muito fácil. Você põe uma canção, né? Uma música que move a tua alma, o teu coração, você até chora, né? Mas na verdade é quando tudo está fechado, quando não há resposta, quando você olha de um lado para o outro e fala assim, e agora? Né? É na verdade que Deus atrai a gente. Aí Ele visita.
E a visitação de Deus fala para o mundo, para nós que estamos neste mundo. Existe um Deus que nos ama, que nunca vai nos abandonar, que sempre estará conosco nos momentos mais difíceis na minha vida. Foi o momento mais difícil. Passei aquele olhinho no filho. Passou um dia, 2 dias, não tinha reação. No terceiro ele sentou. Uau! No terceiro ele sentou. Então você ouviu a voz de Deus, o Espírito Santo te conduziu a pegar o óleo da unção, a ungir Sim. ele. Né? Você foi guiada pelo Espírito Santo para fazer aquele ato. Sim. Porque Deus, ele se manifesta de várias formas. Né? Ele poderia simplesmente curar e você chegar lá e ele já está sentado, né? Mas não, Deus te conduziu a ungir. Isso seria, se a gente fosse parar para pensar neste momento, seria então uma prefiguração do que você iria fazer no seu ministério depois como Sim. pastora? Sim. Uau! Ministério o Espírito Santo é lindo! É esse o ministério que eu tenho. Uau! Né? Ele é lindo e começa na nossa casa, né? Para mim ver que muita gente grita de dor e grita por misericórdia e às vezes não tem força, e nós que passamos por tudo isso temos que levar isso às pessoas a entender que o nome de Jesus, ele é sobre todos os nomes e ele cura, ele transforma, ele faz, ele realiza, porque ele é o nosso Senhor, né? O meu filho Alex hoje, até hoje, eu olho para ele, olho para Deus e agradeço o Senhor por tudo que ele é na minha vida. Eu olho para o meu filho, ele renova o meu ministério. No terceiro dia, ele se levantou. sentou e depois de uma semana ele já estava brincando. E hoje ele é um homem, empresário, 37 anos, levita da minha igreja, baterista, casado, já me deu um neto, né? E eu louvo a Deus, porque Deus, ele existe. Mas você sabe que você vence um deserto, vem vários, né? Sim. Quando você pensa que tudo está bom, tudo acabou, aí vem o deserto pior. No mundo tereis aflições, né? Mas tens bom ânimo. A aflição é difícil. Então, depois dos 3 dias, o Alex sentou. E como foi a resposta médica para isso? Eles não têm resposta. Como eu disse, milagre se vive, né? Eles não têm assim um argumento. Porque se falar uma criança está perdendo o fígado, está dissolvendo, e desenganar uma criança e falar que vai morrer em 3 dias e falar não podemos fazer mais nada, leva para casa para morrer. Eu era muito nova para ouvir isso, sem estrutura, e não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Hoje tem mais, né? Recursos. Eu não tinha recursos nem financeiro para correr, nada. Eu tinha só Deus, só Ele. Pastora, e o Eu que tinha nós tudo. poderíamos falar para mães que estão passando por situações como esta nesse momento? Que não desista do filho, não desista de lutar, não desista e que crer de verdade, tá? Ainda que o homem diz não, a última resposta ela vem de Deus, né? É difícil porque tem situações e situações. Muitas vezes nós vamos sozinhos para o deserto. Eu não fui sozinha para o deserto. Deus me atraiu. Muitas vezes a pessoa, ela cria um deserto na sua vida. Mas quando Deus nos leva, é porque Ele quer falar ao nosso coração. De alguma maneira, ou permite certas situações, como permitiu em Jó, né? Para perder todos os seus filhos. Não tem argumento para você entender isso, né? Mas Deus queria mostrar de alguma forma para ele coisas que ele ainda não tinha visto. Então hoje, o que eu posso dizer para mães, para pais, para filhos que também passam situação de pais enfermos, que continue lutando e que seja feita a vontade de Deus em nós.
de verdade, de verdade. Na minha vida eu posso falar que a vontade de Deus, ela foi feita. Só que depois do voto, depois do milagre, vem a cobrança de Deus. Aí a prática, a decisão da prática, né? Você luta contra a sua carne. E agora? Eu disse, eu fiz o voto. Ele falou comigo, ele visitou a minha casa. Eu tenho que pôr em prática. Só que eu tinha feito, não era meu marido. Foi uma guerra muito grande. Eu decidi algo, não foi meu marido que decidiu, não foi a minha família que decidiu. E eu tive que ter muita sabedoria, né? Porque passou-se, depois do milagre do Alex, alguns anos que eu comecei a frequentar a igreja mais, comecei a ajudar o pastor, e eu fui aprendendo tudo na prática, porque a minha vida tudo foi na prática, né? Depois que eu fui fazer um estudo para ser pastora, porque eu entendo que a gente não cai de paraquedas, há um chamado e há uma decisão e há um esforço da nossa parte a nos preparar também. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus precisa fazer tudo por nós e não é assim, não é. A prática para mim foi bem difícil, porque eu olhava a minha idade, né? Olhava, eu sou nova e eu disse, eu tenho que fazer. Eu olhava meu filho e Deus me mostrava, eu fiz, faça a sua parte. E eu fiz a minha parte, né? Onde eu fui colocada no ministério muito nova e tive que ter um jogo de cintura, uma sabedoria muito grande para não, assim, ofender a minha família de outra forma, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Tudo isso que acontece aqui é uma responsabilidade. Você servir a Deus é uma responsabilidade. Agora, você fazer um voto e ainda dizer para Deus, quanto eu viver, eu farei a tua vontade, é forte demais. Então você precisa entender o que nós falamos, nós temos que cumprir de verdade. Por isso que é difícil as pessoas fazerem votos e não cumprir. Perigoso demais. E nesse período, então, o seu esposo ainda não conhecia a Deus, não tinha um compromisso com Deus? Não tinha. Você chegou a falar para ele que você tinha feito esse voto? Sim, ele sabe, né? Mas você teve o apoio dele ou não? Tive, mas como eu disse, eu fui ajudar o pastor primeiro, né? E de eu ajudar o pastor, ele já não concordava com certas coisas, assim, de eu pegar muita coisa para realizar. Você queria se entregar totalmente. E eu tinha sede. E era muito incrível. Eu comecei a ajudar uma área, daqui a pouco o pastor me colocava na outra, daqui a pouco eu estava na outra. Eu falei, meu Deus, e agora? E como foi para você conduzir isso? Porque tem muitas mulheres que podem estar nos assistindo nesse momento que querem fazer essa entrega para Deus, mas o esposo ainda não tem, né, esse nível de relacionamento com Deus. Como foi para você conduzir isso em casa, até para ganhar também o seu esposo para Jesus, né? Não foi fácil, mas foi debaixo de oração, né? De se calar às vezes e orar, falar com aquele que pode, né, intervir em certas áreas. Porque às vezes a nossa ansiedade de mulher pode atrapalhar, né? Sim. Em vez de você atrair a pessoa para Deus, você acaba jogando mais longe. E no caso do meu marido, ele também precisou passar por um deserto, porque ele ia na igreja. Ele não ligava de eu participar de um grupo de mulheres, um exemplo, tá fazendo alguma coisa na obra, mas pegar uma responsabilidade não estava na mente dele, de modo algum. Porque ele sempre disse, você fez um voto, não fui eu. E eu respeitava isso. Porém, eu falava, Deus, se o Senhor quer mais de mim, o Senhor precisa fazer nele, porque como que vai ser? A casa não pode estar dividida, né? Mas eu aconselho orar, buscar muito e ter sabedoria e ficar em silêncio muitas vezes. Por mais que queremos falar, a gente tem que ficar em silêncio. Porque às vezes
a gente falando para eles, eles não vão entender, né? Mas quando a gente se cala e deixa o Espírito falar, a conversa é outra, é diferente. É bem diferente. É bem diferente. E o meu marido, a gente precisou passar por um processo de um acidente de carro, vindo de Agudos para Bauru, né? O qual foi bem assim, feio. Tava eu, ele e o Alex, pequeno também. Para ele entender que Deus era Deus. Eu lembro quando me tiraram de dentro do carro, que eu procurava meu filho, olhava meu marido, e eu disse para ele, falei, foi Deus que nos salvou. Daquele dia em diante ele se fortaleceu. Aí ele entendeu que Deus queria. É complicado. Ele já estava indo à igreja somente como visitante, mas aí foi a partir desse dia que ele foi buscar realmente um compromisso com Deus. Foi buscar. Porque, como diz, né, muitas pessoas, uns vêm pelo amor, né? Outros por um convite, outros vêm pela dor. E na minha vida, na minha casa, foi tudo pela dor. É muito difícil, né? Tudo pela dor. A gente começou a crescer junto, né? Fomos diáconos da igreja. Como a gente era muito novos e os nossos pastores sempre colocavam a gente na recepção, que a gente era sorridente, né? E novos, então atraía as pessoas. E dali o Senhor foi direcionando tudo na prática, para chegar um tempo de uma decisão da gente fazer o curso para o pastorear no futuro. Mas foi muito rápido, foi muito rápido. Não deu tempo nem de fazer o curso, eu fui fazer o curso quando eu já estava pastoreando. Deus fez muito rápido as coisas na minha vida, né? E quando a gente assumiu a obra, a primeira obra, tinha 4 pessoas dentro da igreja. Eu falei, Senhor, eu saí de uma sede, de um trabalho grande, lotado, tinha tudo na mão. E Deus me colocou num lugar com 4 pessoas. Ainda eu olhei para o meu pastor, falei assim, eu vou ficar aqui? Falei para ele, né? E ele falou assim, sim. Ele falou, o obreiro responde diferente, mas o chacoalhão de Deus. E eu obedeci, pedi perdão para o meu pastor, falei assim, amém. E quando eu me vi naquele lugar, eu falei, e agora? Né? Tudo diferente, 4 pessoas, eu vou ter que formar uma igreja aqui, que não vai ser fácil. E Deus nos deu a graça, né? De poucos dias a igreja começar a ficar movimentada e o Espírito Santo começou a se mostrar que era Ele que fazia. Ele só queria eu como instrumento na mão dele. Quando eu estava numa fase boa no ministério, eu tive o outro filho, Lucas, que foi assim também um milagre de Deus, né? O Lucas não foi planejado. O Alex já estava com 10 anos de idade. Eu falei, se eu vou ter um só. Veio um profeta em casa e disse, Maria, você está grávida. Eu falei, não tô não. Você está, vai vir um menino, é um menino, ele falou para mim. Você está de 2 meses. Eu falei, não, você está mentindo. Eu falei pro profeta, você está mentindo, estou grávida. Não. E esse menino vem para salvar a tua vida. Eu falei, pronto, ficou doidinho esse profeta, né? Dentro da minha casa. Eu falei, você ficou doidinho? Ele falou, não estou doido. Deus manda dizer para você, ele vai nascer para salvar a tua vida, né? E ele foi embora para São Paulo, eu tinha hospedado ele em casa, foi embora e eu fiquei aqui na cabeça. Passou uma semana, comecei a enjoar, falei, pronto. Senti uns enjoos, falei, não é possível uma coisa dessa. Fui no médico, fiz os exames, eu estava de 2 meses de gravidez. Passou a gestação, tive uma gestação que eu não tive nenhum problema, nenhuma falta de ar. Foi a melhor gestação que eu tive. E eu louvava até os 9 meses. O Lucas quase nasceu em cima do púlpito, eu louvando. Eu lembro que eu estava louvando e eu senti umas coisas estranhas, ele quase nasceu em cima do púlpito. Quando me levou para ter o Lucas, e o médico chamou meu marido
E o médico falou, meu marido, eu não sei como a tua esposa não morreu. Meu marido falou, por quê? Porque nós tiramos uma bacia de aderência podre de dentro dela. Eu não sentia nada, nunca senti nada, nunca. Porque o meu primeiro filho, como eu não tinha condições financeiras, acho que eles não me limparam e deixaram tudo dentro de mim, aquela sujeira de parto. E eu convivi 10 anos com aquilo, 10 anos. Mas Deus, Ele não deixou eu sentir nada. Normal, tudo normal. E Ele falou assim, esse menino, o médico falou, para falar para mim, para meu marido, entender quando Deus fala, Ele cumpre. Esse menino nasceu para salvar ela, porque ela podia morrer de tétano a qualquer momento. E eu não morri, estou aqui para a glória de Deus, né? Aí ficamos, que nome que eu vou pôr? Vou pôr Lucas, porque Lucas era médico, né? Colocamos o nome de Lucas, né? E o Lucas também, assim, também tive uma fase difícil, mas tudo era preparação para que eu ministrasse no futuro. Como você disse aquela hora, tudo Deus estava preparando. O Lucas estava com 4 anos de idade, ele teve um sonho. E o sonho, ele sonhou que um homem cortou as pernas dele. Uma criança de 4 anos não discerne nada, não sabe nada. Meu filho não andou mais por causa do sonho. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, meu filho não andava. E eu apavorada, falei, será que ele vai ficar paraplégico? E eu na igreja fazendo a campanha Tenda dos Milagres. E aí aquela luta, e eu no deserto de novo, com o filho, o outro filho, no deserto de novo, subindo no altar chorando. E quem estava na plateia falava, nossa, a pastora está cheia do Espírito Santo, ela está até chorando. Eu estava chorando de angústia, gritando, minha alma gritava, porque meu filho estava arrastando na igreja como fosse uma cobra, eu não aceitava aquilo. Pastora, ele dormiu, sonhou, e ao acordar ele não caminhou. Sim, mais. Ficou no subconsciente dele, ele não andou mais. Não andou mais. Tinha um poder ali envolvido, Tinha, né? Um poder contrário, né? Para parar o meu ministério e para destruir a vida do meu filho. Da mesma forma. E aquele momento eu comecei a lutar contra, eu vi que era espiritual. Pastor, e você tinha a alternativa de questionar, né, de voltar atrás, porque alguns podem nesse momento questionar a Deus e dizer, Senhor, mas eu estou te servindo. Sim. Senhor, mas eu estou aqui fazendo a obra. E essas coisas estão acontecendo. Sim. O que dizer para as pessoas que nesse momento nos assistem, que de repente se depararam, né? Porque a sua situação foi da noite para o dia. De repente estava vivendo, né, uma vida tranquila e da noite para o dia algo aconteceu. Como aconteceu na sua vida? Sim.